Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, nas nossas últimas aulas a gente tem trabalhado aí as fórmulas da adição, né, que é calcular o seno da soma de dois arcos, cosseno da soma de dois arcos e o seno da diferença, certo? A gente obteve essas relações em aulas anteriores. Mais especificamente na nossa aula anterior, o que nós obtivemos foi que o cosseno da soma de dois arcos, ou seja, o cosseno de alfa mais beta, ele é igual ao cosseno alfa cosseno beta menos seno de alfa seno de beta. Então, foi essa relação que a gente obteve na nossa aula anterior, certo? Então, a partir dessa relação que a gente vai encontrar o cosseno da diferença entre dois arcos, ou seja, o cosseno de alfa menos beta. Certo. Bom, então para chegar no cosseno de alfa menos beta, a ideia é análoga para se chegar ao seno de alfa menos beta, ou seja, esse cosseno de alfa menos beta, ele é o cosseno de alfa mais menos beta, certo? Então aqui eu tenho cosseno da soma, então isso aqui vai ficar cosseno alfa cosseno de menos beta menos seno de alfa seno de menos beta, certo? E aí, mais uma vez, lembrando lá das nossas aulas de redução primeiro quadrante, o que a gente tem é que o cosseno de menos beta, ele é igual ao cosseno de beta. E o seno de menos beta, ele é igual a menos o seno de beta. Então, menos com menos vai ficar mais, então isso aqui vai me dar o quê? Isso aqui me dá, então, que o cosseno de alfa menos beta, ele é calculado da seguinte forma. Cosseno alfa, cosseno beta, mais seno alfa, seno beta. Então, cosseno da diferença entre dois arcos, a gente obtém dessa forma, certo? Bom, então, o que a gente vai fazer agora é pegar um arco como exemplo para calcular o cosseno desse arco, usando exatamente essa relação que a gente acabou de deduzir, certo? O que a gente vai fazer agora. Bom, o exemplo clássico que a gente geralmente usa, né, para aplicar a nossa relação que a gente acabou de achar é o cosseno de 15. Né? Por quê? Por uma razão muito simples, né? Porque o 15 a gente pode reescrever como 45 menos 30, certo? Poderia reescrever como 55 menos 40? Poderia, só que o problema é que eu não sei o cosseno nem o seno de 55, tampouco o seno e o cosseno de 40, certo? Então, eu utilizei esses dois arcos exatamente porque eu conheço tanto o seno e cosseno de 45 quanto o seno e cosseno de 30. Né? Mas e se eu não pudesse, se me desse um arco e que eu não pudesse usar dois arcos que eu já conheço? Bom, aí ou seria dado no problema, ou você teria que recorrer à tabela trigonométrica, certo? Caso contrário, fica difícil resolver o problema. Bom, mas nesse caso a gente conhece, então, para calcular o cosseno de 15, né, reescrevendo o 15 dessa forma, isso fica o cosseno da diferença, né, que é o cosseno de 45 menos 30. E aí o cosseno da diferença, né, o cosseno de alfa menos beta, isso fica como? Isso fica cosseno alfa, cosseno beta, mais seno alfa, seno beta, certo? E aí, lembrando, né, cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2,
O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 30 é igual a meio. Então, isso a gente conclui, então, que o cosseno de 15, ele é, então, raiz de 6 mais a raiz de 2 sobre 4. Então, obtivemos aí o cosseno de 15, utilizando, né, a relação que a gente acabou de achar, certo? Bom, a gente já viu em aulas anteriores que para achar a tangente de um arco, a gente pode utilizar, né, quando é um triângulo retângulo, a razão do cateto oposto sobre o cateto adjacente, mas quando a gente ampliou para a circunferência trigonométrica, né, a gente obteve que, já no triângulo retângulo a gente já tinha feito isso também, a tangente você pode obter fazendo a razão do seno sobre o cosseno. Claro, quando nos para os arcos e que o cosseno é diferente de zero, né? Certo? Então, da mesma maneira, para eu chegar na tangente da soma de dois arcos, eu posso utilizar que a tangente de alfa mais beta vai ser o seno de alfa mais beta sobre o cosseno de alfa mais beta. E esses casos eu já conheço, eu já sei calcular o seno da soma de dois arcos, eu já sei calcular o cosseno da soma de dois arcos. Então, o que a gente vai fazer na nossa aula agora é calcular, na verdade não calcular, mas obter a relação que nos dá a tangente da soma de dois arcos, certo? Que é o que a gente vai fazer agora. Bem, então, nosso objetivo é obter uma relação a tangente da soma de dois arcos, ou seja, a tangente de alfa mais beta. Bom, então, a tangente de alfa mais beta é o seno de alfa mais beta sobre cosseno de alfa mais beta. Certo? Bom, e aí lembrando das nossas aulas anteriores, a gente sabe que o seno de alfa mais beta é seno alfa cosseno beta mais seno beta cosseno alfa. E sabemos também que o cosseno de alfa mais beta é cosseno alfa cosseno beta menos seno de alfa seno de beta. Então, a tangente de alfa mais beta é essa razão. Ah, Gustavo, mas ficou muito ruim, né? Porque ficou uma expressão muito grande. De fato, a gente tem como reduzir essa expressão da seguinte forma. Não é uma ideia muito natural, mas ela funciona muito bem, que é o seguinte. Vamos colocar o cosseno alfa, cosseno beta em evidência tanto no numerador quanto no denominador. Então, no numerador, isso vai ficar cosseno alfa, cosseno beta, vezes. O que vai sobrar aqui? Esse cosseno alfa esse cosseno beta vai deixar de existir. E aí, esse seno alfa vai ficar sobre o cosseno de alfa. Certo? Repare, se eu voltar aqui, multiplicar esse por esse, o cosseno de alfa vai simplificar, vai cortar, vou ficar com cosseno alfa, cosseno beta. Analogamente, eu tenho o seguinte, ao colocar o cosseno alfa, cosseno beta em evidência, esse cosseno alfa ele não vai estar aqui. Só que esse cosseno beta, ele não estava aqui. Então, eu coloco o seno beta sobre o cosseno beta. E aí o que acontece? Se você multiplicar isso por esse, o que vai acontecer? O cosseno de beta vai simplificar e eu vou ficar com o quê? Cosseno beta, cosseno alfa. Então, de fato, essa expressão é rigorosamente igual a essa. Certo? Bom, e aqui? Cosseno alfa, cosseno beta. Isso vai ficar como? Isso vai ficar, aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar o quê? Vou até separar aqui para ficar mais claro.
Aqui vai ficar seno alfa sobre o cosseno alfa vezes o seno beta sobre o cosseno beta. Bom, e aí? E aí que cosseno alfa vai embora com cosseno alfa, cosseno beta vai embora com cosseno beta. Tá, mas por que escrever dessa maneira é melhor do que essa? Por uma razão muito simples. O seno de alfa sobre o cosseno de alfa é igual a tangente de alfa. O seno beta sobre o cosseno de beta é igual a tangente de beta. Então, o que eu concluo daqui? Eu concluo, então, que a tangente de alfa mais beta é igual a tangente alfa mais a tangente de beta sobre 1 menos a tangente de alfa vezes a tangente de beta. Então, é dessa maneira que a gente obtém a tangente da soma de dois arcos, certo? É claro que isso só é verdade quando a tangente de alfa e beta existem, certo? Essa relação, né, só funciona dessa forma, certo? Então, nem a tangente de alfa nem a tangente de beta, né, podem não existir, né? Ambas têm que existir, certo? Bom, um comentário rápido a ser feito é o seguinte, né? Para achar a tangente de alfa menos beta, ou seja, a diferença, o processo é rigorosamente análogo. Então, tangente de alfa menos beta. Então, vai ficar seno de alfa menos beta, cosseno de alfa menos beta. Então, aqui vai ficar seno alfa cosseno beta, menos seno beta cosseno alfa cosseno beta, mais seno alfa seno beta. Então, aqui vai ficar menos, aqui vai ficar mais, aqui vai ficar menos, aqui vai ficar mais. Então, para calcular a tangente da diferença, é só trocar esses dois sinais. Então, quando aqui for positivo, aqui vai ser negativo. Quando aqui for negativo, aqui vai ser positivo. Certo? Então, só trocar. O processo é o mesmo. Certo? Bom, então, dessa maneira a gente encerra a nossa aula de hoje. Né? E nas próximas aulas, vamos começar a resolver mais problemas envolvendo essas relações que a gente encontrou nas nossas últimas aulas, mais as relações que a gente já havia visto anteriormente. Certo? Então, até a próxima.